estamos caminhando no nosso curso de consolidação, e nós estamos também gravando os áudios, colocamos lá no YouTube. Se você depois for fazer edificação na célula, é só você clicar lá e você ouve. É para você ouvir, até mesmo para você ouvir. Nós estamos numa caminhada falando da salvação. O que é a salvação? E quais são os seus caminhos? E semana passada, domingo passado, nós entramos numa trilogia. Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Romanos 6, 7 e 8 fala sobre a maioria das coisas que trazem confusões entre os pensamentos dos leitores da Bíblia. A questão do pecado, a questão da lei, a questão da graça. Nós cantamos hoje de propósito a música Graça, maravilhosa graça nos libertou. E é disso que nós vamos falar hoje. Romanos 7 fala de como a maravilhosa graça nos libertou. Libertou do quê? Da lei. O termo é um pouco grande. O termo é a lei do pecado e a lei versus a vitória na cruz e vitória por Cristo. Eu esqueci de pôr uma imagem aí, que eu até coloquei no Facebook, que tinha a lei, os pecados capitais, aqui Cristo na cruz, e embaixo Cristo coroado. Essas 4 definições é exatamente tudo o que acontece. Mas o grande problema, o principal problema, é quando a pessoa quer vencer os pecados com a lei de Deus. E aí ela não vai nunca conseguir. Por quê? Porque a lei não foi nos dada para nos ajudar, e sim para nos denunciar. A lei é o promotor no juízo. Ela vai te denunciar, não te ajudar. Agora, o Cristo na cruz vence o pecado, e o Cristo vivo é a graça que nos dá condições de vencer a lei. Então veja, as maiores confusões que acontecem numa vida cristã consiste em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Nós já estamos hoje em Romanos 7. Semana passada nós usamos 3 bases em Romanos 6. A primeira nos versículos 3 e 4, que dizia que nós fomos mortos com Cristo na cruz e batizados na sua morte. Então nós fomos batizados na morte de Cristo, nós fomos unidos nele. Isso é a doutrina da união. Agora veja, não só fomos mortos com ele na cruz, como nos versículos 6 e 7 nós vimos que o nosso velho homem morreu para que vencêssemos o corpo do pecado. O velho homem é o meu eu, o meu ego, o que se define eu como gente. Quais são as minhas maneiras de pensar, de agir e de ser? Isso é definido pelo meu eu. E todo esse eu corrupto, maligno, antes de receber o Senhor como Salvador, ele era caído, lançado na condenação do inferno. Ao receber o Senhor, ele matou esse eu, e eu já não mais sou condenado ao inferno, e nem você, e diz aleluia. Glória a Deus. Então veja, para que vencêssemos o corpo do pecado. E como é que vence então o corpo do pecado? Nos versículos 10 e 11 de Romanos 6, versos 10 e 11, diz que Cristo, no verso 10, viveu na esfera do pecado pelos pecadores, mas uma vez que ele pagou o único preço que tinha que pagar, morreu de uma vez por todas, ele vive e vive para Deus. Então Cristo vive para Deus, venceu a morte, venceu o inferno e agora vive eternamente para Deus. Não haverá mais uma nova ação com relação ao pecado. E
no verso 11, então, Paulo diz: considerai-vos como Cristo, mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, como Cristo e unido a Cristo, nós podemos nos considerar. Não é uma consideração de igualdade, porque se a consideração for de igualdade, as experiências serão individuais. O que é uma comparação de igualdade? Eu posso fazer um bolo maravilhoso com uma cobertura e depois fazer um outro bolo maravilhoso com a mesma cobertura. Os bolos são idênticos. Podemos considerar esses bolos iguais? Sim ou não? Sim, mas eles são os mesmos? Não! Então eles podem ser considerados na aparência, mas em experiência, não. E a consideração com Cristo não pode ser apenas aparentemente. Então, em Cristo, nós somos um, não há dois, é apenas um. Eu e Cristo somos um. Os irmãos em Cristo são um. Amém? Amém. Aleluia. Por isso você pode considerar que a luta de Cristo foi a sua luta. A vitória de Cristo é a sua vitória. Glória a Deus. Veja, então esse é o Evangelho, essa é a salvação. E aí nós chegamos em Romanos 7. Porque se você é um com Cristo, eu vou te falar uma coisa, você tem que viver igual ele. Aí a pergunta é essa: você está vivendo igual Cristo está vivendo? Essa semana você falou só o que Cristo quis dizer, você pensou só o que Cristo quis pensar, você foi só no lugar que Cristo quis ir. Você foi um cristão realmente considerado um com Ele? É o que nós vamos ver hoje. Por quê? 100% das pessoas aqui, se fosse sincero, ia gritar bem alto: não! Não foi! Vamos ler? São 27 versículos aí, 25 versículos. Eu preciso que você passe isso para mim, porque na verdade com bastante calma. E se você quiser, leia com a sua Bíblia, pode ler com a sua Bíblia. Tudo bem? Vamos lá. Romanos capítulo 7, verso 1 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, essa está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operava em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, temos morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência dos homens, a consciência, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência. Portanto, nem sem a lei estava morto o pecado. E em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte.
porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se eu faço o que não quero, já o que não faço se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Abaixe sua cabeça assim, feche os seus olhos. Antigamente, quando eu era de uma igreja tradicional, eu fazia isso toda vez antes de ouvir a palavra. Mas para que Deus fale com você, queridos, eu falei aqui hoje um monte de coisa que tem a ver com a nossa vida. Mas eu não quero apenas dizer que isso tem a ver com a nossa vida, porque só esse texto você já viu. Que aquilo que você quer fazer, você não consegue. Mas aquilo que você não quer, é isso que você faz. Mas hoje, nós vamos pensar a palavra que liberta. Que de fato, esse texto está aqui, mas aqui está também o verso 25 do Cristo que nos salva. E nós vamos sair daqui hoje, como Paulo saiu depois de ler esse texto, dando graças a Deus. Senhor, dê-nos entendimento da sua palavra, dê-nos sabedoria da sua palavra, abre esta palavra para nós nesta noite, que os nossos corações tornem-se, Senhor, cheios do entendimento desta palavra, pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua verdade. Não seja apenas uma palavra que foi meditada por alguém, está sendo dita por alguém, mas uma palavra do céu, celestial, capaz de penetrar o coração, cortar juntas e medulas, separar a alma do espírito, porque esta palavra é uma espada afiada, com dois cortes, com separações corretas e perfeitas. Precisamos disso, Senhor. Precisamos de revelação nesta noite. Dê-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O capítulo 7 de Romanos é para muitas pessoas considerado um capítulo irrelevante, supérfluo, porque eles dizem, uns, que este capítulo fala de um homem não regenerado, e eles dizem, outros, que este capítulo deveria estar entre o verso 5, entre o capítulo 5 e 6. Mas na verdade, o capítulo 7 de Romanos é a experiência
que todo cristão, quando enche do Espírito, tem. Toda vez que você está cheio do Espírito, cheio da vontade, e você quer muito a fazer alguma coisa para Deus, este capítulo vai mostrar para você o que ele serve e por que ele serve. E muitas pessoas esbarram numa vida brilhante com Deus por não ter entendimento dele. Então, esse capítulo mostra a base da lei. Em Romanos 6 a gente vemos que Deus trata da libertação do pecado, mas em Romanos 7 Deus vai tratar da libertação da lei. Qual lei? Que lei é essa? A lei de Deus. A lei de Deus não está apenas para quem crê em Deus. A lei de Deus é para todo homem. O próprio verso 1 do capítulo 7 diz: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre todo homem, toda a vida. Não é por um tempo, é por toda a vida. E nós, é claro, temos que continuar a semana que vem, porque em Romanos 8 é onde Paulo vai reunir esses 4 assuntos que nós falamos: a justificação, a união, vencendo a lei, andando no Espírito. O fim de tudo é andar no Espírito. Mas por que muitas pessoas não conseguem andar no Espírito? Porque não tem entendimento do próprio corpo, da própria vida, das próprias limitações. Você sabe, quanto mais você conhece as suas limitações, mais você se torna forte. Uma pessoa forte não é apenas uma pessoa que exerce força, e sim uma pessoa que conhece as próprias limitações. Haja visto que as pessoas que menos fazem, que menos realizam, que menos conseguem coisas, que menos chegam a algum lugar, são as mais soberbas. Por quê? Porque não vêem limitações em si, mas tem muitas, e por isso caem muitos buracos, embora ela disse que aquilo não é um buraco. Mas aqui nós vamos falar então da lei de Deus. A lei de Deus, ela diz: não cobiçarás. Como é que nós respondemos essa lei? Cobiçando, 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 e digo mais, cobiçando. Você consegue vencer a cobiça? Não porque ninguém cumpre a lei, não porque você nem percebeu que você estava cobiçando, você só viu quando você cobiçou. Você só descobre a cobiça depois que você pega. Ninguém pensa antes: opa, top. Hoje, não vou nem olhar para você. Como é que eu não sei? Não vou nem olhar para esse cachorro que eu posso cobiçar. Já cobicei, se estivesse pegando com esse. Você está entendendo? Não é cobiça. Além disso, não cobiçarás. Quem cumpre isso? Entendeu? Bom, ainda assim, você pode perguntar: mas qual é a necessidade da libertação? Olha só, esses 3 textos aqui, Paulo fala de uma coisa que nós temos falado nesses dias. Romanos 7:5, no versículo 5, ele fala que eu estou na carne. Então nós estamos na carne. Romanos 7:14 ele diz: eu sou carne. Romanos 7:18 ele diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então nós precisamos entender essa questão da carne. O que ela é? Nós vimos na semana passada que o Senhor encerrou o velho homem na cruz. Amém, irmãos? E nós vimos que nós precisávamos então vencer o corpo do pecado. Sim ou não? Certo. O corpo do pecado é exatamente as aptidões que o meu corpo tem para o pecado. Fala uma comida boa, mas que se comer muito é pecado. Carne de porco? Nem todos gostam, mas para quem gosta vai entender o que eu estou falando. Qual é o melhor da carne de porco? Pernil? Olha só, tá vendo? Agora imagina, vocês sabem que todas essas carnes que vocês falaram é muito boa. Vocês podem comer, mas qual é a quantidade que tem que comer? Bem pouquinho? Só um pouquinhozinho?
e mais. E se deixar por conta dele, não para mais. Esse é o corpo do pecado, inclinando pro pecado. Que pecado é? Pecado de porco, meu Deus? Nenhum, mas passou do limite, é glutonaria. Então o pecado é de glutonaria. Veja, esse é o corpo do pecado. E a carne? Qual é a carne? A carne é o resultado do erro de Adão. Quando você lê o Gênesis capítulo 1, 3, você vê que o Adão peca e Deus trata com o Adão. Ele fala: olha, tem uma árvore aqui no meio do jardim e vocês não podem comer dessa árvore, porque no dia em que dela comerdes, o que acontece? No dia que comerdes dessa árvore, morrerá. E o que eles fazem? Come. E o que acontece? Morre ou fica vivo? Agora tá bom. Morre e fica vivo ao mesmo tempo? Como é que é isso? Ou morre ou fica vivo? Veja, parece estranho. Porque Deus fala: o que é comer vai morrer. Eles comem e eles continuam vivos. Quem foi que morreu naquele dia? O corpo. O corpo do Adão, naquele momento, era perfeito, sem nenhum pecado. E depois daquele dia, aquele corpo passou a ser pecaminoso, com tendências pecaminosas. Essa é a carne. Tem remédio para ela? Sim ou não? Não. É por isso que, estando nessa carne, ninguém pode agradar a Deus. Eu sei que alguns pensam que, quando fala que quem está na carne não pode agradar a Deus, pensa que está falando que é quando não está orando muito, quando não está jejuando muito, mas é porque não lê a Bíblia direito. Quem está na carne é quem está no próprio sentido do corpo, no próprio sentido do eu, não vai agradar a Deus. Por quê? Porque a carne humana não aponta para Deus. Se alguém pela própria vontade quis agradar a Deus, isso não é recebido. Porque a carne morreu naquele dia. Até aqui o versículo. Romanos 8,8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então existe agora um dilema novo. Estamos trabalhando com muitos dilemas nesses dias, e depois uma única vitória sobre todos eles. Mas o dilema hoje é o seguinte: o dilema da carne, os dilemas da vontade, e o fim desses dilemas é o fracasso. Então a carne e as suas vontades terminam no fracasso. É disso que trata Romanos 7. Então eu separei Romanos 7 em 6 partes. Então vamos logo à primeira. A primeira parte de Romanos 7 é: o homem salvo, cheio da vontade de agradar ao Senhor. Então uma pessoa salva tem muita vontade de agradar a Deus. Você sabe como você pode descobrir isso que eu estou falando? Porque quando as pessoas elas encontram o Senhor, elas querem fazer muitas coisas, e elas chamam até isso de o primeiro amor. E ela fala: quando eu me converti, eu estava no primeiro amor, eu fazia tanta coisa, eu ia em tanto lugar, eu batia nos asilos, entregava a cesta básica, eu pregava, eu ajudava, eu não pensava quase em mim, porque era o meu primeiro amor. Já falou isso algum dia? Então, o homem salvo, ele tem uma aptidão, um desejo enorme de servir a Deus. E isso é maravilhoso. É tremendo. Isso aí é função do Evangelho na vida dessa pessoa. Só que começa então a surgir um conflito. Não saber lidar com esse conflito consiste na maior das tragédias. Começa a vir um desejo de fazer algo para Deus. E você fala: Deus me salvou, Deus fez isso por mim, eu preciso retribuir, eu preciso fazer alguma coisa. E aí começa a criar uma vontade.
E aí começa então a se propor a fazer algo para Deus. Descobre que quem é salvo ora. Descobre que quem é salvo jejua. Descobre que quem é salvo canta músicas, canta louvores. Descobre que quem é salvo lê Bíblia. Descobre que quem é salvo prega evangelho. Começa a ter descobertas, muitas descobertas, e quer pôr todas elas em prática. Isso é maravilhoso. Só que ele vai cair numa normalidade da vida, que alguns 30, 40 anos dentro da igreja não entenderam essa normalidade. A carne não deixou de ser a carne, e quem está na carne não pode agradar a Deus. Então essa pessoa vai com toda a força para fazer o jejum, e o que acontece? Não consegue. Aí ela ora um dia, meia hora, e ela acha aquilo maravilhoso. O que ela fala? Eu vou orar meia hora todo dia. No outro dia ela não consegue orar um minuto. E aí ela marca uma campanha: vamos orar comigo, 1 hora por dia, lá na sua casa, eu na minha, vamos lá, 10 horas da noite. E dá 10 horas da noite, e ela não consegue orar. Então vamos ler agora a Bíblia, vamos ler o Evangelho, e aí nós vamos ler o Evangelho, e aí quando chega a hora de ler o Evangelho, ela não lê o Evangelho. Eu estou falando só de mim? Só eu sou assim? Aí entra um colapso na mente. Será que eu fui incluído em Cristo mesmo? Sim, sim. Será que realmente eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus? Sim, também. Será que eu me rendi a Cristo? Sim. Será que eu renunciei, me consagrei? Sim. Mas está surgindo um problema. Eu quero fazer, é muito bom fazer, eu sei que quem nasceu de novo tem que fazer, mas eu não consigo. E eu caio no fracasso. Quanto mais você tenta fazer, aí você fala assim: não orei meia hora ontem, mas hoje eu oro 1 hora e vale meia de ontem, meia de hoje. E faz aquela força espiritual que eu sou de Cristo. Só que não consegue orar nem 1 minuto de novo. Agora no outro dia já tem que ir para 1 hora e meia. Aí no outro dia vai para 2 horas. Depois já está em 2 horas e meia. Aí você fala: não, vou zerar tudo, vou começar do zero. Meia hora hoje. Aí 1 hora de novo. Meu Deus. Talvez eu estou talvez você está pensando: você está lendo minha mente? Está lendo minha história? Não! É assim. Assim você enche de pensamento e você conclui: eu não estou servindo a Deus de verdade, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar. E aí você confessa a desobediência, confessa que você não consegue, porque você é relaxado, e você vai confessando e falando. No entanto, para você cair de novo, basta se levantar. Levanta com uma nova ideologia e cai de novo. Antes de alcançar essa vitória, você já sabe: puxa, fui derrotado numa luta. Então você diz para você mesmo: provavelmente eu não fui firme da última vez, mas agora eu vou ser. E era. Sabe, irmãos, isso acontece até a hora que você chega e fala isso para Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Jejuar, orar, ler a Bíblia, pregar, dar oferta, dar o dízimo, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse sim, esse eu faço. Veja, quando a pessoa encontra a salvação, ela encontra uma vida, ela encontra uma festa, ela encontra um Deus que se põe para ela maravilhosamente, e ela está muito empolgada e ela quer servir. Mas quando ela vai para servir,
vários buracos nesse sentido. Por quê? Por causa da lei. Vamos entender um pouco da lei? A lei diz: faça. Eu, porém, me embaraço, sofro, luto, me ensoberbeço e no final defino: sou incapaz. O que significa a lei? A lei significa que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. A lei significa que eu preciso fazer algo para Deus gostar daquilo. A lei, ela exige, ela tem requisitos, e Deus quer que eu cumpra isso. O problema é que eu sou totalmente incapaz de cumprir. Eu sou totalmente inoperante para cumprir alguma coisa para Deus. Sabe, se Deus não pedir nada, está tudo bem, mas basta Ele pedir uma só coisinha. Está tendo uma situação, um conflito dentro de casa, e aí vem o Espírito Santo, e aí Ele fala: não fique irado. Parece gasolina. É quando eu ouço: não fique irado, é aí que eu fico. Um dia faz um teste lá na sua casa, põe umas folhas de papel num lado da casa e fala, escreve numa plaquinha: não pise nessas folhas. E vê com quantos minutos pecados e mais pecados serão cometidos. Porque desde que você pôs a lei, o pecado vai vir junto. Não fique machucado com essa ofensa. Você fica. Não grite. Você grita. Não reclame. Você reclama. Somos totalmente inoperantes para cumprir a lei de Deus. Oh, Senhor. Então esse problema, ele é inevitável e não se resolve. A lei, então, vai manifestando o quê? A minha fraqueza, mostrando o tipo de morte que Adão recebeu. Quando Adão comeu do fruto, ele morreu. Por quê? Porque a carne dele morreu. Que dia que a carne dele morreu? O dia em que ela não teve condições de fazer nada de bom para Deus. Adão fazia tudo de bom para Deus, cuidava do jardim e de tudo que tinha no jardim. E desde o dia em que ele pecou, ele tornou-se apenas trabalhador do próprio alimento, porque ele não podia fazer mais nada para Deus. Maldita seja a terra sobre ti, e de hoje em diante suarás, e do teu suor comerás da terra. Não cuida mais de jardim, não cuida mais de nada para Deus, você não representa mais nada aqui das coisas de Deus, você não é mais um superintendente aqui nas coisas de Deus. De hoje em diante vai suar para comer. Morreu. Não serve mais para cumprir a lei. E assim somos todos nós. Não servimos para cumprir a lei. Meu Deus. Então um dos maiores inimigos que cada um de nós tem é que sempre vai ter pessoas piores que nós. Tem gente pior que você? Você mesmo faz a lista dos 20. E por você ver pessoas piores que você fala: não, Deus não está tão zangado comigo não, porque se Deus está zangado, por que ele não matou aí do Zé? Olha o Zé faz. Eu nem faço isso. Eu nunca nem sonhei com isso. Veja, independente do Zé com os problemas dele, do João com os problemas dele, da Maria com os problemas dela, eu e os meus problemas somos o mesmo problema para Deus. Só que isso é um inimigo, porque a gente acha que o pecado do outro também é grande e nós estamos limpos diante de Deus. Não estamos! Mas esse achar que está limpo faz com que você ache que a coisa do seu lado está boa. Não estou precisando, estou numa nice. Deus vai até dar um sorriso. Você pelo menos errou pouco, filho. Você não viu o que eu vi aí no seu vizinho? Não é assim! O fogo vai vir e vai lamber tudo. Não sobra nada.
da lei. Agora eu quero encerrar aqui dizendo que você é incapaz de cumprir a lei, exatamente porque a lei não tem amizade com nenhum de nós. A lei de Deus não é para nós ficar nela, servindo e Deus gostando. A lei é exatamente para mostrar que Adão morreu e que nós também vamos morrer. Veja só, um bebê que ainda está engatinhando, né, praticamente não anda, ele ainda não sabe discernir ainda o que é brinquedo. E para ele tudo pode ser brinquedo. E uma coisa natural nos bebês é que geralmente ele tem que brincar com as coisas colocando elas na boca. Então, se diante desse bebê tiver ali uma fralda cheia, você sabe do que? Ele vai pensar que aquela fralda é um brinquedo, vai ou não vai? E ele vai pegar as coisas daquela fralda e vai pôr na boca, vai ou não vai? Para ele está tudo normal. Para esse bebê está tudo normal. Agora no futuro, quando ele crescer um pouquinho, e aí o pai, a mãe ensinar para ele a lei da higiene, a hora que ele vê uma fralda daquela, ele vai falar que aquilo é um brinquedo, sim ou não? Você está entendendo? Quando você conhece a lei, você conhece o pecado. O pecado, ele define o corpo do homem. Ontem nós estávamos num seminário e passaram lá um vídeo. Olharam umas criancinhas numa sala, tudo criancinha, 2, 3 anos, elas, 4 anos, colocou um marshmallow. Aí a mulher falava: ó, eu vou ali e já volto. Se quando eu chegar, você não tiver comido esse marshmallow lindo, você vai ganhar mais um. E aí fez isso em várias salas. E todas elas estavam filmando. O que você acha que as crianças fez? Tinha umas que fazia assim, ó. Quem ensinou essa malandragem para ela? De onde veio esse pecado? 2 aninhos. Teve uma outra que pegou o marshmallow e comeu ele por baixo. Depois colocou lá do jeito. Tá? Pera aí, mas fez curso aonde de pecado? Pecado já está. No dia que essa criança nasceu. Você está entendendo? Essa é a carne pecaminosa, com tendências para o pecado. Então a gente descobre que Deus quer que a gente faça o bem, e Deus não quer que a gente faça o mal, e Deus quer que a gente faça as coisas da igreja, e Deus não quer que a gente faça as coisas que não é da igreja. E aí a gente pega isso, e isso é a lei, e a gente coloca isso no coração, e aí a gente luta para cumprir isso. Luta para cumprir. Você orar 1 hora por dia, a semana inteira, e eu vou ser muito abençoado. E aí você luta para orar essa 1 hora a semana inteira e nem consegue orar a semana inteira. E nem 1 hora. Você só pode sair desse dilema de 2 formas: ou soberbo ou distraído. Você pode sair soberbo. Obrigado, Senhor, porque estou aqui servindo ao Senhor, cumprindo a sua vontade. Já ouviram isso em algum lugar? Ah! Isso é mentira! Senhor, obrigado, porque estou aqui te servindo diante de tantas lutas. Estou aqui de pé. Oh, irmão, se Deus pegasse a cartilha dos erros dessa pessoa e te mostrasse, você caía de costa. Pastor, irmãos, é assim. Ou essa pessoa pode sair da forma correta e falar para o Senhor: eu desisto, não dá mais para mim fazer o que eu quero fazer, não consigo. Se eu tento, eu não consigo. Se eu falo que vou, eu não vou. Se eu falo que dá, não dá. Não dá mais, não consigo. Eu não faço nada que eu consigo. Isso é oração. Quando você olha e fala: Senhor, eu não consigo, não dá. Porque
enquanto você ficar lutando e tentando, você não vai fazer. Você precisa se render, chegar diante de Deus, entregar-se para Ele. Porque tudo que você tentar, você não vai conseguir. Mas vamos avançar. A terceira parte vai falar de um casamento que não pode ter divórcio. Divórcio não. Tudo deve se fazer novo. Os textos são esses. Vem comigo. Romanos 7, versos 2 e 3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então Paulo está fazendo aqui uma analogia de um casamento, e ele fala que a mulher está casada e ela não pode casar-se com outro, porque isso é um adultério. Então ela não vai poder fazer isso, precisa continuar casada. Essa analogia desse casamento a gente encontra 2 homens e uma mulher. Paulo está falando de 2 homens e de uma mulher. A mulher está casada com um desses homens, e por azar dela, ela está casada com o homem menos desejável da história. Mas não é que esse homem não é desejável porque ele é rude e porque ele é mau. É muito pelo contrário. Ele é perfeito. Ele é desejável. Ele é irrepreensível, escrupuloso, tem um padrão altíssimo e é exigente. É o marido dessa mulher. Agora, quem é a mulher? Desastrada, indolente, não consegue cumprir a mínima tarefa. Vai ter sucesso nesse casamento? O marido é exigente, escrupuloso, rígido, perfeito, cumpre tudo, e a mulher dele é uma desastrada, quebra os copos, tudo que pega na mão, prato, amassa as panelas, varre a casa errada. A mulher é ruim de negócio, não consegue cumprir a mínima tarefa. O casamento é terrível, porque o marido não tem misericórdia não, ele cobra, porque ele é perfeito, ele cobra perfeição, e ele faz a parte dele, não falta nada. O sucesso desse casamento só tem um sucesso desse casamento. Qual? Alguém tem que morrer. Porque um casamento desse não tem um minuto de felicidade. Qual é a esperança dessa mulher? Esse homem é perfeito, esse homem é um sonho, esse homem é maravilhoso, mas o que eu mais quero é que ele morra. Impossível continuar casado. E por outro lado, ela ainda conhece o outro homem e vê que o outro homem combinaria. Mas ela pode simplesmente largar esse e casar com aquele? Não, não pode. Só que o que acontece? Esse marido dela vai morrer? Não, ele tem uma outra qualidade, é eterno. E agora? Não tem saída. Aí a saída da mulher, então, já que é assim, morreu. Já que a história chegou nesse fim, então deixa eu morrer nessa história para resolver. O marido não vai morrer,
A mulher, sim, ela vai morrer. Quem é o marido? Primeiro, perfeito, escrupuloso, exigente, é a lei de Deus. Quem é o segundo marido? É Cristo. Quem é a mulher? Conta para quem está aí sua frente. É você. A mulher é a igreja. É você a mulher nessa história. A mulher é a igreja. A lei é perfeita, a lei é santa, a lei é irrepreensível, a lei é escrupulosa, mas a igreja não consegue cumprir nem a mínima tarefa. Não consegue cumprir nada. E a lei de Deus não vai morrer. Quem tem que morrer? A mulher. A igreja. A lei, ela então vai trazer esse caos dentro desse casamento. E uma vez que a mulher descobre isso, então ela percebe que morrendo é a única saída. E ela morre mesmo. Verso 4. Olha aqui. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para nós. Quando Cristo morreu na cruz, e a Bíblia diz que nós morremos com Ele, nós morremos ali. E aí, essa mulher, esse marido exigente, morreu. Tem como o marido cobrar alguma coisa do cadáver? Sim ou não? Bater no caixão, sai daí, vai fazer um café. É possível isso? Não dá mais. Aquele cadáver já não precisa mais prestar conta para aquele marido, porque o casamento é até que a morte os separou, sim ou não? Pensa que Deus inventou esse negócio de até que a morte os separe com o homem, né? Isso já está escrito na eternidade. A morte separou este casamento da lei com o homem. Então veio Cristo Jesus e ressuscitou, e ao ressuscitar, Ele ressuscitou com Ele quem? O homem. E quando você nasceu, você se tornou nova? Olha, presta atenção na palavra nova. Nova criatura é o mesmo que outra criatura. Não foi alguém que caiu morto e teve ali um mal súbito e depois voltou, que aí é a mesma pessoa. Não foi alguém que caiu ali morto e aí alguém orou e Deus fez um milagre e ressuscitou. É alguém que caiu morto e aquela velha natureza ficou morta, encravada na cruz. Quem é que levantou? Uma nova criatura. A que caiu era uma, a que levantou era outra. Se era outra, ela pode casar com outro? Sim. E foi então esse o casamento que aconteceu. Essa nova criatura casou-se com Cristo. Veja, Cristo agora é o novo marido. A lei de Deus é dura e implacável, sim ou não? Sim. E a lei de Cristo? É dura e implacável? Muito mais. A lei do Antigo Testamento fala assim, ó, não matarás. A lei de Cristo diz assim, ó, se chamar seu irmão de tonto já é digno de morte. Cuidado aí com o que você anda falando dos outros. A lei do Antigo Testamento fala assim, ó, não adulterarás. A lei de Cristo diz, se olhar com intenção impura, já adulterou. Qual lei é mais dura? A lei de Cristo. Mas qual é a diferença da lei de Cristo e da lei do Antigo Testamento? É que a lei do Antigo Testamento
que cumpro algo para Deus, mas é Cristo em mim. Já não é mais as minhas ações que vai para Deus, mas é as ações do próprio Deus em mim. Ele próprio vai efetuar em mim o querer e o efetuar. Então veja que morrer nessa história não é uma coisa tão ruim, sim ou não? Aí vem uma pergunta: então como é que morre? Estou precisando dar uma morrida. Como é que morre para a lei? Nós temos lido isso, mas eu faço questão de ler de novo. Olha só: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos passados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitando dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós já morremos quando nós recebemos o Senhor, e já levantamos uma nova criatura, e essa nova criatura já é unida com Cristo. Então agora você jamais agradou a Deus, e você jamais vai conseguir agradar a Deus, mas tudo que Deus esperar de você, Cristo vai realizar na sua vida. É por isso que a vitória de toda essa história que nós estamos contando em vários domingos é andando no Espírito, porque quem anda no Espírito satisfará a vontade do Pai. Porque talvez você pode pensar que Deus quer que você ore uma hora por dia, e que você trabalha numa boa empresa, mas o Espírito vai te conduzir para orar 5 horas por dia. Isso é um grande intercessor, isso é um grande missionário, isso é um grande pastor, um grande pastor. Porque o Espírito de Deus é que vai nos levar à vontade de Deus. Não pode ser nem por mim, nem por você. Não sabemos o que Deus quer de nós. Então, esse morrer, ele implica também a nós. Porque nós tínhamos um compromisso com aquele primeiro casamento que terminou com a morte. E agora nós temos um compromisso com esse segundo. Aleluia. Aleluia. Quando nós morremos com Cristo, então começa uma nova história. Deixa eu ver o versículo que diz: agora que estáis em Cristo, tudo se fez novo. Dessa forma: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós nunca vamos saber nos santificar, mas o Senhor vai nos tornar santificado quando Ele se tornar um chá na nossa vida. Ele em nós. O Senhor vai ser a nossa redenção. Quando Deus olhar para nós, já não vai querer fulminar-nos por causa do pecado, porque já não nos olhará, mas olhará a Cristo, que é a nossa justiça. Então nós vamos andar com Cristo de eternidade a eternidade. Aleluia! Estamos andando no capítulo 7. A quinta observação desse capítulo agora é prática, essas duas é prática, agora é o que nós temos que fazer. Quando eu paro, Deus começa. Você sabe por que muitas vezes não há um operar de Deus na sua vida? Porque você quer fazer muitas coisas, e você só vai fazer muitas coisas quando você parar e Deus começar elas na sua vida. Nós estamos falando de ser liberto da lei. E isso significa que daqui em diante eu já não posso fazer mais nada para Deus. A minha carne não pode agradar a Deus. Eu não posso ser de Deus. É muito importante a gente entender isso. Em nós não há possibilidade nenhuma de agradar a Deus. Por quê? Porque a lei continua a existir. E agora é a lei de Cristo, mais alta, mais elevada.
A lei de Cristo é de um padrão muito maior. E não dá para cumprir. Mas o Senhor é quem cumprirá em nós. Filipenses capítulo 2, versos 2 e 13 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecerdes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. É a vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus? Alguém sabe qual é a vontade de Deus? Como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus? Quando nós estamos em temor, em tremor, Deus vai efetuar em nós o querer e o realizar. E isso vai ser feito segundo a vontade de Deus. Com essas palavras, eu volto a te afirmar: quanto antes você deixar de querer agradar a Deus, mais você vai conseguir, porque é Ele que vai fazer isso em você. Eu escrevi aqui uma resolução. Uma resolução é algo que você define para a sua vida. Todos nós devemos ter uma resolução assim: Senhor, não consigo cumprir sua vontade e satisfazer a sua exigência. Serei tão somente fraco para deixar com que se faça tudo em mim por meio de Cristo. Se eu não consigo agradar, então eu vou ser fraco mesmo e vou deixar o Senhor cumprir essa obra em mim. Deixa eu te contar uma história. Uma vez, um grupo de homens estava acampando-se num hotel e eles estavam fazendo um estudo bíblico. Isso foi na China. E nesse hotel não tinha chuveiro. Então eles tinham que tomar banho no rio. E um dia, era cerca de 20 homens, eles estavam todos no rio tomando banho, quando um desses homens começou a se afogar. Então, um chegou num rapaz que era um nadador, e ele era nadador e salva-vidas, e falou: você é um nadador salva-vidas? Olha, o irmão ali está afogando, vai lá salvar ele. E aquele salva-vidas disse: sim, eu vou. E deixou o moço lá se afogando. Ele falou: você não vai? Eu vou, calma, fica calmo. E o moço está lá se afogando, e desce, bebe água, e sobe, se bate, porque tinha dado cãibra nele. E aí ele está mal, ele está se afogando. E aí esse aqui começou a pensar: mas esse cara é muito egoísta, não nem pensa nele, ele só pensa nele. Olha o que ele está deixando passar, aquele pobre homem. Eu não sei como é que vai terminar. E ele foi se enchendo de ira, e o nadador lá, salva-vidas, está lá bem olhando. De repente, quando aquele homem já está quase sem força, já não bate mais, já demora para subir quando ele afunda, aí o nadador vai lá e num pulo mergulha, pega o homem e traz. Aí faz lá os procedimentos, tira a água dele. Aí ele chega e fala para o nadador: você tem que ter mais coração. Como é que faz uma coisa dessa? Você deixou lá o rapaz se bater. Se você agisse mais rápido, ele tinha sofrido menos. O salva-vidas falou: se eu tivesse ido salvá-lo desde o começo, ele ia se agarrar em mim com tanta força que nós dois íamos morrer lá no rio. Mas quando eu vi que ele já estava praticamente sem força, aí eu salvei ele, porque agora ele não pode fazer mais nada. Você sabe por que Deus não pode fazer muitas coisas nas nossas vidas? Porque nós sabemos de tudo, nós sabemos como funciona, nós temos um plano, nós é que temos uma ideia. Nós ouvimos um cara que falou na televisão, está querendo me enganar, essa história de Bíblia, eu sei. E Deus vai deixando você morrer nesse mundo, morrer com dívida, morrer com as suas ideias, morrer com os seus ideais, morrer cheio de inimigo. E quando você fala: eu não aguento mais, aí Deus dá um mergulho e te salva. Aleluia. Quer evitar muito sofrimento? Se entrega de uma vez. Vive uma vida entregue.
isto é, na minha carne não habita bem algum, porque o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Aquilo que quero fazer, isto não faço, mas aquilo que não quero, isto eu faço. Me salva. Aí o Senhor vem e te salva. Aí o Senhor vem e te liberta. O nosso Salvador já cumpriu toda a lei por nós. Basta inclinarmos nele e ficar inclinado, porque tudo está feito, tudo está pronto, tudo está preparado. Ai, Deus, o nosso corpo é carne, é mundano, é satânico. Nosso corpo, ele tende com ânimo para as coisas do mundo e do diabo. E o nosso corpo foge das coisas de Deus. Sabe, se você tiver que orar, te dá sono. Mas se for um bom filme, você assiste até o fim. E o seu corpo é mundano. Se tiver que fazer jejum, você não aguenta. Se tiver que comer, você estoura de comer. Por causa do mundo. Se tiver que pregar o evangelho, você tem vergonha. Mas se tiver que contar piada suja, você tem um arsenal na mente de quase 300. Mas 200 aparece que você vai lembrando. Por causa que é satânico. Se tiver que meditar na palavra de Deus, você não entende nada. Mas se tiver que ficar irado, você fica irado vários dias. Você sabe que ficar irado é meditar? Você sabe o que é meditar? Vou te explicar o que é meditar, porque talvez você não sabe o que é meditar. Algumas promessas da palavra de Deus diz assim, ó, medita na minha lei de noite. E talvez você nem sabe o que é meditar. Meditar é tipo assim, eu estou passando na rua e está garoando, e eu estou a pé, e o Everton passou de carro, e ele não me viu. E aí ele foi desviar de uma poça e passou em outra, e justamente caiu água daquela poça em mim. E ele não me viu. E sem querer a mão dele esbarra e ele bate na buzina. E aí ele ainda dá uma buzinada e vai embora. Aí eu começo a meditar. Filha da mãe, tá chovendo, fingiu que não me viu, passou na poça d'água e ainda deu uma buzinadinha e foi embora. E aí eu vou meditando, ele vai ver, Deus vai pegar ele. Aí no outro dia eu começo a meditar mais. Ah, Senhor, olha para o que os homens andam fazendo por aí, observa o ímpio. E aí eu vou meditando e eu não quero parar de meditar. Quando eu vejo ele, ô pastor, você está entendendo? É meditar. Agora, como é que você medita na palavra de Deus? Nunca a sua carne vai querer meditar na palavra de Deus. Mas você pode pegar Romanos 7, pegar o verso 4 e falar assim: também aconteceu comigo. Eu morri, fiquei livre da lei e me uni a Cristo. Ouça aí, diabo, vou dar meditado para você. Eu morri para a lei, me uni a Cristo e eu estou vivo, e vou meditar o dia inteiro falando isso e ficar a noite inteira falando aquilo. Sabe? Isso é meditar. Mas nunca isso vai vir de nós, porque nossas tendências é o mundo. E por saber que as tendências é o mundo, Paulo então dá um grito no versículo 24. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Põe aí, Raul, verso 24, vai lá no começo. Depois que você descobre que você não consegue agradar a Deus, você não consegue fazer nada para agradar a Deus, você descobre que você marca para orar e não consegue, você marca para jejuar e não consegue, você quer ficar firme, você não consegue, você quer falar, você não consegue, sabe? Você começa a descobrir que não dá certo nada. Você vem aqui dar esse grito: miserável homem
homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ah, irmãos, veja que Paulo fala: quem me livrará? Quem? Será que tem um livrador? Será que tem alguém que livra? Depois de descobrir tanta inclinação para o pecado na própria vida, ele grita: quem me livra? Quem pode me livrar? E o próprio Paulo diz: quem? Foi no 25 agora. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quem me livrará? Jesus Cristo, que com o entendimento vai me fazer servir a lei de Deus. Sabe? Só pode ser assim que vamos servir. Eu deveria falar agora como é que você é livre, mas eu tenho que falar isso domingo que vem. Não falta nenhum. O ruim é isso, porque a pregação é totalmente negativa. Você já viu? O pastor termina a pregação com negativa, a gente não presta. O que você ouviu na igreja? Que a gente não presta. Mas o pastor falou isso, mas ele vai continuar domingo que vem. Mas é isso mesmo, irmão. É isso mesmo, não posso me adiantar. O que eu precisava que você entender hoje é que você não presta. Vai para quem está falando, você não presta. Aproveitou para te contar? Vou tirar de dentro desse miserável homem esse grito. Eu não presto, é mais difícil, né? Tem que ter muita unção para me entender que eu não presto. Bom, os outros é assim. Os outros, você não presta, é um negócio que essa revelação tem toda hora. Bom, você está entendendo, né? Paulo está falando, graças a Deus, por Cristo Jesus. A primeira palavra de um homem liberto da lei é graças a Deus. Por que Paulo disse graças a Deus? Veja bem. Segura esse copo aqui, meu irmão. Você sabe que graças a Deus também é obrigado. Você pode me dar esse copo? Obrigado, Vitória. Tem sentido? Hã? Tem sentido? Ele me deu aqui o copo, eu agradecia. Qual é o sentido certo? Aí eu chego aqui e falo: você pode me dar esse copo? Obrigado, Deus. Foi isso que Paulo fez. Ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, porque Deus me livrou. Aleluia! Ele não podia ter agradecido a outra pessoa, porque quem o livrou foi Deus. Sabe? Na época em que essa carta aqui foi escrita, aconteciam umas coisas em Roma e na Índia, em algum lugar, que era terrível, chocante. Quando uma pessoa ela assassinava outra pessoa, então a punição para ela era um negócio terrível. Eles pegavam o cadáver e amarravam o cadáver no que matou de costas. Eles viravam o cadáver de costas e amarravam aqui, costa com costa, perna com perna, braço com braço. Então aonde aquele assassino fosse, ele tinha que levar aquele cadáver. E à medida em que aquele corpo daquele cadáver ia se desconfigurando, o próprio homem vivo ia adoecendo até o fim. Essa era a punição para assassinato nessa época aqui, em muitos países. É exatamente isso que Paulo está falando. Nós, por causa da lei, carregamos um cadáver amarrado em nós. O cadáver do pecado, o cadáver da carne. É por isso
você tem que ser liberto da lei, liberto do corpo dessa morte. Quem me livrará, Paulo? Deus, Jesus. Simplesmente Paulo concluiu: eu não consigo, quem me livrará? Depois ele já fala: graças a Deus, Jesus me livrou. Você sabe o que você precisa para ser liberto da lei? Apenas agradecer a Deus, porque Ele já te libertou. Jesus não só nos libertou do pecado, mas também nos libertou da lei. Por isso nós somos livres pela graça. Vamos cantar de novo, fique em pé. Agora você vai cantar essa música com entendimento.